Olá, pessoal. Começando mais uma entrevista Mundo SAP, agora com a Katiuska, e a gente vai conversar um pouco com ela. Eu conheci a Katiuska não faz muito tempo, então depois que eu comecei a geração de conteúdo com o Mundo SAP, muita gente começou a me adicionar. E uma pessoa que me adicionou foi o Kelber. O Kelber é um profissional SAP que está na Alemanha, né, e eu comecei a conversar com ele, e logo depois começou a aparecer no feed do LinkedIn postagem da Katiuska, e ela sempre posta regularmente dicas SAP. Eu achei interessante, chamei ela para conversar, vi que ela tem uma história SAP muito legal, sempre focada no autodesenvolvimento aí, e ela vai contar um pouco para a gente como que ela entrou na carreira SAP e esse desenrolar. Então, a primeira pergunta é básica, qual que é a sua idade, como você entrou na carreira SAP, como você descobriu esse mundo SAP, basicamente isso. Então, vamos lá. Katiuska, né? Katiuska Tâmega. Eu tenho 34 anos, sou formada de graduação analista de sistema e com MBA em gestão de projetos. Na verdade, eu entrei nesse mundo SAP literalmente de paraquedas, porque eu era a menina da TI que tirava do legado as informações e entregava para o projeto SAP, né? Porque já tinha na época da implementação de uma empresa que eu trabalhei, grande por sinal, entregava essas informações. Só que aí eu deixei de ser a menina da TI e de tirar apenas informações do legado quando um colaborador, que ele era key-user de MM, foi demitido. Não tinha quem colocar, a gerente simplesmente Unidunité olhou para mim e disse, é você, quer? Eu falei, não sei. Eu falei, não sei para onde eu vou. Ela, não se preocupe. Falei, então quero. E aí começou minha jornada. Eu era meio que, digamos assim, né? Fiz parte do projeto, fui a key user, mas eu era mais uma sombra dos consultores, porque eu não sabia nada, absolutamente nada. Isso foi em que ano, Katiuska? Rapaz, isso já tem uns 10 anos. Foi em 2010. 2010 para 2011. Então, fui, né? Comecei como key user de MM. O projeto finalizou, só que eu tive muita facilidade em transitar entre os módulos. Nessa mesma época, foi me oferecida a academia para eu fazer a Esperançap no módulo de FI, atuando em MM. Eu adorei, fiz Esperançap, fiz a prova, passei, fiz a Esperançap de FI. Para quem não sabe o que é Esperançap, Esperançap era um projeto social que a SAP tinha, que ela fornecia academia SAP gratuita, né, para pessoas que tinham interesse, que já estavam no mercado, mas eles não tinham condições de fazer uma academia SAP. Infelizmente, eu não encontrei mais referência do projeto, tentei entrar no site, não sei se a SAP acabou com ele e tudo, mas era um programa interessante aí, e você acabou fazendo então a academia FI pela Esperançap. Acabei fazendo a academia pela Esperançap, porque assim, querendo ou não, na época, 10 anos atrás, eu era meramente uma técnica de informática que abria computador, fechava computador, a helpdesk lá com os usuários, meu mouse parou, meu teclado parou e de repente fui por um mundo SAP que eu imergi e nunca mais saí. Então, o meu primeiro contato foi a Esperançap com FI. Em seguida, eu fiz uma outra academia em São Paulo de MM. Então, fiquei, né? Acabou que nessa empresa que eu trabalhei, que foi onde eu fiz a implantação do projeto SAP como um todo, os key users foram saindo da empresa e automaticamente, como eu já era da TI, eu virei uma analista de negócios SAP dentro da empresa. Então, módulo de FI veio para mim, módulo de MM veio para mim, o módulo de Basis também veio para mim, porque eu fazia toda a parte de perfil. Então, acabou migrando muita coisa e, com isso, as demandas começaram a surgir. Eu não conhecia, mas pai do Google, né? Pai dos burros, aliás, o Google. Pai dos burros, exatamente. Tá aí que me fez, pouco a pouco, ir imergindo nesse mundo, até que eu trabalhei lá, saí, fui morar fora do país, morei fora do Brasil, fiz algumas entrevistas. Você ficou quanto tempo fora? 1 ano. E para tirar o inglês, era esse o objetivo? Isso, exatamente, é o meu objetivo. Aí fui para fora do país, fiquei 1 ano,
fiz 2 entrevistas de SAP, porém não fiquei porque precisava do visto de moradia. E na Qual época país que eu você foi? fui para Irlanda. Para Irlanda. E aí eu não pude ficar. Ainda na Irlanda, eu recebi um telefonema, que foi por isso que eu voltei para o Brasil. Fiquei esse 1 ano afastada do SAP, né? E ainda na Irlanda, eu recebi o telefonema de uma empresa na Argentina, de consultoria SAP, me propondo ser consultora de um módulo chamado Ariba, que agora já está mais disseminado, mas há 4 anos atrás o Ariba estava entrando no mercado com toda a força, né? Que é o módulo para gestão de fornecedor, de contratos, enfim. E eu também não tinha experiência alguma, mas ele falou, quer? Eu disse, quero. E voltei. Na cara e na coragem. Fiquei 6 meses em São Paulo, morando em São Paulo, fazendo esse projeto numa grande distribuidora de suco de laranja, maior exportadora que a gente tem, uma das maiores aqui no Brasil, porque o Ariba era muito próximo de um outro módulo do SAP chamado SRM, que também mexe com a questão do fornecedor. O pessoal acaba conhecendo muito mais o CRM, que é a parte que lida com o cliente, né? Mas existe toda exato. uma gestão de fornecedores que é como se fosse o espelho ali, né? Fornecedor e cliente. Exatamente isso. E aí, o que aconteceu? Eu topei porque ele falou, eu falei, olha, eu não tenho conhecimento no Ariba. Ele falou, mas como é gestão de fornecedor, é muito semelhante ao SRM. Mas SRM você já tinha experiência? Já tinha, porque lá nessa empresa que eu implantei, a gente implantou o MM, SRM, FI, CO, SD e PM. Entendeu? Não, desculpa, PS. Foi o módulo de PS, não foi nem PM, foi PS. E aí, pronto, fiquei fazendo essa consultoria. Estando em São Paulo ainda, trabalhando nessa consultoria, recebi uma proposta para voltar para minha terra, que é Salvador, para trabalhar. Oxente. Para trabalhar numa empresa e que eu fosse funcional. Aí, eu parei e falei, Catiusca, você sabe MMFI. CO você não sabe, FI, CO você não sabe, SD você não sabe, e lá também tinha que atuar forte em bases. Eu falei, mas tudo bem, eu sempre caí de paraquedas sem saber e deu certo. O que eu fiz? Larguei tudo e voltei, vim para cá, para Salvador, e fui ser funcional. Graças a Deus fiquei durante 2 anos e meio, foi o melhor dos mundos, porque me fez ter esse conhecimento, de eu poder navegar, caminhar entre todos os módulos e ter uma noção de um tudo. Eu não sei tudo, mas eu sei como me virar para achar o que eu preciso. Então, fiquei 2 anos e meio nesse lugar sendo funcional e recebi uma outra proposta, que é o meu trabalho atual, de ser especialista SAP, especialista líder. A gente tem aqui alguns especialistas em FI, em MM, em GRC, portal do fornecedor também, e eu vim para atuar no módulo de SD, porém, dando apoio em todos os demais módulos. Entendi. E é isso. Mas então o teu trabalho hoje é você, como especialista SAP, você faz uma macrogestão dos consultores que estão aí, atendimento ao usuário, exatamente o quê? Então, na verdade, aqui existe hoje uma consultoria à parte que lida diretamente com o setor de TI, e nós, a gente chama de um núcleo, de uma plataforma. Somos um núcleo e que a gente atende o corporativo. A TI, ela atende a única empresa, porque aqui a gente tem mais de 8 empresas dentro de uma única empresa. Então, nós somos CSC, atendemos a todos os usuários, na questão em todos os módulos, e a TI é mais restrita a uma única empresa. Entendi. E Catiusca, você então disse que acabou caindo no sapo de paraquedas, mas você estava assim aberta à mudança. Isso aí até me identifica um pouco até com a minha história, que eu disse que eu acabei entrando, eu também sou formado, como você, tem uma bagagem técnica, e acabei caindo na área de profissional
posso dizer que de paraquedas também. Não de paraquedas. Quando eu fui entrar na carreira SAP, eu já era analista de sistema, mas eu dei um passo para trás, voltei a ser programador para entrar com uma BAP, mas fiquei 5 meses. Daí um amigo meu, eu estava num projeto na ERG, lá em Blumenau, no meu primeiro dia, era o meu segundo projeto a BAP, meu primeiro dia na ERG, era 4 horas da tarde, ele me liga, Ulisses, lembra que quando você queria entrar no SAP, você já queria ser funcional? Eu falei, lembro. Então, tem uma oportunidade. Eu falei, mas que oportunidade? Você tem que assumir uma academia SAP começada de FI em São Paulo. Daí eu falei, tá, mas e quando que é o voo? Então, eu acabei, no dia seguinte foi para São Paulo, o curso era à noite, eu tinha perdido 6 dias, não, 11 dias, eu tinha perdido toda a parte do e-learning, que era 5 dias, mais 6 dias presenciais, e acabou que o FI me escolheu, mas era uma pessoa que me sentei completamente perdido lá no fundo. E depois eu fui até perguntar para ele, até que já escrevi um pouco dessa história no artigo que eu fiz, que é se valia a pena fazer a Academia SAP. Eu perguntei para ele, por que você me escolheu, mesmo não sabendo nada? Ele falou, não, é que a diretora falou que queria alguém que não reclamasse. Mas o que é não reclamar? É justamente uma pessoa que olha sempre o lado bom da mudança e não fica encontrando defeito, que eu acredito que é muito do seu perfil também. Exatamente. Você acabou assumindo coisas, isso aqui é bom para mim, pode me dar transmissão? Pode, então eu me jogo, né? E acaba que você vai crescendo rápido na carreira. Então, é isso, é aquela coisa, o que eu digo a você, para você ser hoje, no caso, querer ser um consultor SAP, você só precisa ter a sua proatividade, precisa ser uma pessoa proativa e querer aprender. Sobre o quê? Sobre tudo. Sobre o negócio, sobre processos, sobre projetos, sobre SAP, sobre sistemas, sobre usuários, sobre psicologia. Você aprende tudo, porque não é fácil. Para você ser um consultor SAP, você precisa ter um pouco de cada skill. Um pouquinho de cada skill. Então, se você é uma pessoa assim, você vai ser um consultor SAP fácil, porque é isso, é você ter a empatia com o usuário, porque querendo ou não, é uma outra pessoa que vai estar na ponta, vai estar com dúvida, não vai saber, e você está ali como a pessoa que instrui, a pessoa que detém do conhecimento, é a pessoa, e por mais que você não saiba, tenha ao menos a empatia de dizer, eu não sei, mas segura aí que eu já volto com sua resposta. Vai lá no Google. Vai no Pai dos Burros, vai no Skype com os amigos, manda um WhatsApp, velho, isso aqui é o quê? Tal cor, pronto. E resolve. Olha o network que você precisa manter aí. Com certeza. Mas isso que você falou de empatia, eu acho muito importante. Pelo seguinte, normalmente às vezes você vai fazer uma implantação SAP, você vai numa empresa que às vezes a pessoa estava utilizando aquele sistema há mais de anos, né? Estava utilizando há 10 anos, 15 anos, e às vezes foi ela que concebeu aquele sistema. Então, quando você está trocando um sistema por outro, você está basicamente arrancando todo. Não é que você vai jogar fora o conhecimento da pessoa, mas ela vai ter que se reciclar de certa forma que é muito dolorido para muitas pessoas. Né? Então, você está tirando Exatamente. a base dela, aquela base sólida que ela tinha, jogando fora e falando, se vira agora que você vai ter que aprender tudo novo. E nesse momento, dá desespero para muitas pessoas. Né? Então, o usuário que está numa empresa assim, ele fica numa situação desconfortável, porque ele às vezes estava acostumado, e a gente sabe que é natural do ser humano se acostumar com as coisas, não é todo mundo que fica querendo mudar toda hora. As pessoas se acostumam e se apegam àquilo. Então, você ter empatia com o usuário num momento desse é muito importante. Não, com certeza. E assim, né, nessa minha primeira empresa, né, digamos assim, que eu trabalhei com SAP propriamente, eu aprendi, eu dei início a uma atividade que eu levo essa atividade para a vida. Quando eu era uma pessoa que eu sempre fui muito carismática e sempre gostei de dar oi aqui, acolá, tal, e eu gostava sempre de estar muito próximo dos usuários para entender a dificuldade de cada um. Quando houve essa questão da implementação, é uma resistência tremenda. Não adianta você xingar, você berrar, você bater o telefone na cara do usuário, porque ele, coitado, é como você falou, tá tirando uma parte dele, uma parte do trabalho, daquele tempo todo que ele esteve ali e dedicou a vida dele. Então, qual foi o meu propósito? Treinar. De que forma? Reunia todos os setores e dizia,
Aqui gostaria de saber qual é a dificuldade de todos. Pontuava. Outro setor pontuava. E aí criei um treinamento específico para cada setor, para poder pontuar e desfazer todos esses nós e todas essas dúvidas que cada um tinha. Então, o que eu criei? Criei uma base de conhecimento. Até hoje eu levo isso para a minha vida. Deu um probleminha aqui, base de conhecimento na hora. Crio um Word, crio um material do erro, da solução, ou a quem procurar e deixo lá. Porque a SAP é um mundo, literalmente. Eu acho que o nome do seu blog, enfim, das suas páginas, é exatamente o que reflete o SAP. O mundo SAP. É um mundo. Então, assim, a gente que é funcional e que trabalha com tantos módulos, se você me disser, Cátia, você me dá uma transação aí de MM que fala. Vou dizer, olha, aguenta aí que eu preciso ir aqui na minha base de conhecimento que eu vou te dizer já já. Então, assim, você ter um material de treinamento, treinamento direcionado ao que o cliente precisa, não da sua cabeça. Porque você tem um determinado conhecimento, mas você tem que estar de acordo com ele, junto a ele, para saber qual a maior dificuldade e sanar essa dificuldade, essa sangria desatada, principalmente quando é uma fase de implementação e de troca de sistema. Então, muito. E aí você tem que ter aquela... Pronto, aí chega ao seu lado psicólogo. Não, calma, o sistema é muito... Não, é complicado, não vou saber fazer nada. Você vai ver, você vai crescer para o seu currículo ter SAP. É a primeira coisa que eu digo. Se você tem SAP no currículo, você entra em qualquer empresa. Em qualquer empresa. Querendo ou não, é um sistema mundial. É um ERP, não é um sisteminha simplesmente. É um sistema integrado. Você tem de ponta a ponta. Você vendeu aqui, seu conta já está lá, ó, pingou. Sua continha já está lá, só esperando o cliente pagar. Sabe, você recebeu, você vendeu, está lá também. Então, tudo integrado. E eu sou suspeita em falar do SAP. Porque eu já andei por tantos módulos que eu sou apaixonada pelo SAP em si, entendeu? Então... Coraçãozinho do SAP. Tem que ir pro SuccessFactors, né? Que o símbolo deles é um coraçãozinho. Mas deixa eu perguntar uma outra coisa para você. Então você fez várias mudanças aí, provavelmente conversou com vários recrutadores. O que exatamente do seu perfil chamou a atenção nos recrutadores quando te chamaram para uma função nova? Olha, os recrutadores em si, eles prezam a parte técnica, prezam. Mas a empatia e a forma como você lida com os usuários, eles prezam muito mais. A sua conduta, né, interdisciplinar, eles prezam muito. Mas eles falam muito a questão da proatividade, sabe? Não basta só você saber. Quantas pessoas saem dia a dia desses cursos de SAP como um todo? E quantas permanecem no mercado? Quantas continuam crescendo? Quantas têm um crescimento exponencial? Quantas estacionam? Isso tudo pelo simples fato, eu acredito que no meu caso foi a questão da minha proatividade. Eu não faço corpo mole. Se eu não sei alguma coisa, eu não digo não sei. Eu digo não sei, mas te dou a resposta daqui a pouco. E corro atrás. É a questão do network, é a questão do você saber procurar. Ruim ou bom, querendo ou não, você tem que ter um pouco do inglês técnico, porque você não encontra muitas coisas na internet em português. Você encontra muito em inglês. Então, você ser proativo, você ter empatia, você saber lidar, eu acho que é uma das grandes qualidades em que todos os lugares que eu passei, eu saí porque eu quis, porque sempre tive oportunidades melhores. E digo a você, hoje volto em todos esses lugares que eu saí, volta e meia eles me ligam para tirar dúvida, ou então me manda aquele material que eu sei que você tem, Você não fechou portas, né? Você foi e deixou sempre as portas abertas, isso é importante. Nunca. A gente não pode fechar portas, nunca. SAP, acho que não só SAP, pelo menos eu vou dizer na área de TI, né? Nós somos de área de TI. Eu não sei o restante das áreas, mas é um mundo que todo mundo se conhece. Eu digo a você que eu já fui parar num projeto que eu conhecia as pessoas porque eu falava com elas no telefone, porque elas eram da minha consultoria
da empresa que eu trabalhei. Eu sabia quem era ruim, quem era bom, quem gostava de trabalhar, quem não era amigo para trabalhar. Eu sabia tudo. E quando eu bati o olho, eu falei, nossa, pelo menos já sei onde eu estou. Entendeu? Estou num campo conhecido. Tô num campo conhecido. Então, a proatividade, o você querer aprender mais e mais e mais e mais, você não querer estacionar na vida em nada, isso te faz um bom profissional. E então, a próxima pergunta, até o que diferencia um profissional júnior de um sênior, então é muito disso que você falou, né? Ou tem alguma outra característica que você quer destacar? Olha, o conhecimento, para você sempre lidar com essa nomenclatura que as pessoas impõem, eu acho que o conhecimento é a base de tudo. Um júnior, ele está iniciando uma carreira, ou ele fez uma academia, ou ele é um usuário-chave. O sênior, ele já traz uma bagagem de projetos, de consultoria, de conhecimento, de problema, de resolução de problema, O de banco de usuário, dados, né? Que você sabe? comentou. Sabe, o banco de dados, de inteligência emocional, porque quando você entra num projeto SAP sendo júnior, a depender da idade, você não entra. Se uma pessoa der um berro em você ou falar alguma coisa, você tem que fazer agora. A maioria não tem nem sangue para ficar. Um minuto. Desculpa. A maioria nem tem sangue para ficar. Já os sênior pensam duas vezes, porque já tem essa bagagem, sabe? Então, eu acho que além da... Essa essa proatividade. Tenham proatividade, tenham ganância de aprender, tenham vontade dentro dos limites, sem pisar nos outros, que dispara, voa, voa. Eu digo a você porque quando eu olho há 10 anos atrás, que eu era uma menina, só a menina da TI, e hoje, até onde eu já cheguei, eu digo, ó, valeu a pena. Cada pergunta que vinha, eu disse, não sei, mas espera aí que eu te devolvo. Valeu muito a pena. Não tem nenhum arrependimento, né? Rapaz, eu vou te dizer, nenhum, nenhum. De me botarem em projeto e dizer, faça isso aqui. E eu catar um, catar outro, catar outro. Ninguém sabia fazer. Eu falar, minha Nossa Senhora, o que eu faço agora? Vamos para a internet, vamos pesquisar em inglês, vamos traduzir as páginas, vamos ligar para um indiano, vamos tentar falar com o indiano Hello World, vamos fazer qualquer negócio. Mas Vamos até atrás do alemão que a gente descobre isso aí. Oxe, eu digo indiano porque, meu filho, indiano, para entender as coisas do indiano falando inglês, não dá. Então, e eles são, adoro consultor indiano, sabe? Mas, enfim, basicamente, a diferença entre, é isso, é a proatividade, é o conhecimento, sabe? E o que você tem de... Você disse que fez um intercâmbio para tirar o inglês. E o que você tem de Isso. expectativa para o futuro, né? Daqui a 2, 3, 5 anos, onde que vai estar a Katiuska? Eu vi que você Pronto. Tem uma parte de PMI, então você tem uma parte de gerenciamento de Isso. projeto, você gosta de Scrum, então exatamente aonde que a Isso. Katiuska quer chegar? Você tem um MBA também de gestão de projetos, né? Tenho um de gestão de projetos e fiz um de BI também, né? Que é Business Intelligence. Então, futuro. O que acontece? Estamos num presente futuro, né? Porque eu não digo que o futuro é daqui a um segundo. O futuro já está acontecendo, na verdade. E aí, quando eu conheci... vamos lá, você falou um pouco. Eu tenho um MBA de gestão de projetos. Eu sou voluntária hoje do PMI Capítulo Bahia. Eu estou tirando a certificação de Scrum. Estou estudando o SAP Activate, que é a questão do ágil. E por si só, eu não sei se você reparou no meu modo de falar, eu sou uma pessoa acelerada. Então, tudo que é ágil e é acelerado me interessa. E aí, quando começou a acontecer esses temas, agilidade, Scrum, agilidade, eu caí logo para dentro, eu falei, quero conhecer isso. Porque o PMI, que é a forma que você tem hoje, né, de como fazer projetos e tudo mais, eu adoro. Porém, é muito metódico, você ainda tem que cumprir algumas etapas. E aí, quando veio o ágil e disse, epa, nada de etapas, vamos ser ágeis, eu me apaixonei. Então, assim, o que é o futuro? Próximos 2 anos, eu já pretendo não estar mais no Brasil,
que esses são meus planos. Ano que vem, na verdade, eu já estou começando a ajeitar a minha vida para ano que vem já não estar mais no Brasil, ou como consultora SAP, ou como gerente de projetos, ou como a parte de Scrum, mas sempre envolvida com projetos SAPs, projetos de agilidade, projetos de Scrum, qualquer tipo. Então, eu vou continuar aí, pelo menos, eu acho que eu nasci para isso, sabe? Pelos próximos anos compartilhando conhecimento, disseminando conhecimento. Esse é um dos motivos de hoje eu estar fazendo essas publicações no LinkedIn. LinkedIn é uma rede profissional, mas eu acho que também é uma rede para que a gente possa aprender. E estar disseminando o meu conhecimento só me ajuda a crescer mais. E outras pessoas que estão chegando, venham no meu rastro, venham no nosso rastro, venham no rastro das pessoas que já passaram por isso, que passam por isso, se alimentem dessas informações, sabe? Eu gosto do compartilhar. Tem gente que se fecha na concha com as informações. Só que eu acho que gente que se fecha assim nessa concha com essas informações, infelizmente morre ali, estacionada, parada, não evolui. E quando a gente compartilha, quando a gente passa, quando a gente tem esse prazer, a gente amadurece, cresce, conhece por osmose, sabe? As coisas vão surgindo, as pessoas vão chegando. Então é isso. O que eu quero para os meus próximos anos é o mundo, é viajar pelo mundo, disseminando o conhecimento, o meu trabalho, podendo aprender muito e aprender línguas. Eu falo um portunhol mentiroso, mas próximo ano eu quero estar na Espanha, melhorar, depois um outro país inglês, e por aí disseminando meu conhecimento e o que eu sei, e dando força para o povo ir no mesmo rastro. Ninguém para. Pra quê? Para não. Bem, então tem uma pergunta aqui, mas acho que você já até respondeu, né? Mas o que o SAP transformou a sua vida? Tudo, né? Tudo. A resposta é tudo. O SAP me fez ser uma pessoa mais centrada, mais focada, porque hoje é o que a gente até brinca aqui no setor, porque assim, hoje é um setor aberto, né? Só que quando a gente mexe com o SAP, você precisa parar, você precisa raciocinar. Não é um trabalho mecânico, Ctrl+C, Ctrl+V, ou alguma coisa do gênero. É um trabalho que você precisa pensar, ainda mais quando você faz a parte de consultoria, que é configuração, que é o entendimento do negócio, você transformar o negócio da empresa, você pegar o negócio da empresa e colocar dentro de um sistema, de acordo com o que eles esperam. Então, o SAP transformou minha vida. Hoje eu sou uma pessoa completamente diferente em todos os setores da minha vida. Uma boa profissional, uma boa mãe, uma boa irmã, uma boa amiga, uma boa esposa, uma boa filha. Porque, querendo ou não, você vem nessa de aprendizado, de conhecimento, de crescimento. Muitas e muitas pessoas cruzam sua vida ao longo dessa jornada SAP. Empresa, consultoria, cliente, chefes, muita gente. Então, você aprende com cada uma delas, sabe? E isso é bom levar para a vida. Então, a minha resposta é tudo. O SAP mudou minha vida como um todo. De verdade. Fantástico. Muito bom. Também compartilho com isso, também mudou minha vida como um todo, né? Eu já entrei no SAP com a idade que você está agora, né? Eu já entrei com 34 anos, mas eu estava há 10 anos, antes de estar com o SAP, eu estava há 10 anos numa mesma empresa, 9 anos e meio para tirar a minha graduação, foi isso que eu demorei para me formar em ciência da computação. E depois que eu entrei no SAP e comecei a focar no meu autodesenvolvimento, porque ou fazia isso ou desistia. Passou-se 10 anos, hoje estou com 44 anos, eu fiz uma pós, 2 MBA, 3 certificações SAP, mais trocentos de outros cursos avulsos com parte de desenvolvimento de liderança, com comportamental e N outras coisas. E eu posso dizer que em 10 anos eu cresci muito mais do que os 34 anos anteriores ali, antes de eu estar na carreira SAP. Bem, para não tomar muito mais seu tempo, tem mais uma pergunta. Se você quisesse dar um recado
para uma pessoa que está querendo entrar nesse mercado SAP, qual seria? Entre, sem medo. Não tenha medo. Não tenha medo se você não conhece sistema, não tenha medo se você não conhece tecnologia, não tenha medo. Se você tem vontade de crescer, se você tem vontade de entrar nessa área, entre sem medo. E não tenha medo se chegar algo na sua mesa e te disser faça e você não souber. Porque é a partir do que você não sabe que você vai se tornar um grande profissional. Porque hoje, eu digo a você, eu me considero uma ótima profissional, uma boa profissional, porque eu não tive medo quando tudo chegou na minha mesa, sem eu saber, e corri atrás. Hoje eu sou a profissional que eu sou, porque eu tive vários nãos, vários não sei, e consegui. Então, entre sem medo. Muito Esse bom. é o que eu digo. Fantástico. Muito obrigado, Katiuska. Né? Parou aí Obrigada, no seu Alice. intervalo de almoço para me atender. Muito Não, obrigado mesmo. imagina. Um abraço. Continue compartilhando o conhecimento, que isso é uma coisa muito, como você falou, né? Quando você compartilha, você acaba ganhando muito mais do que tipo, não tem nem como expressar direito assim. Você compartilha e retorna muito mais para você. Muito obrigado mesmo de coração. Um abraço. Outro, eu que te agradeço. Obrigado pela gente ter se conhecido, né? Semana passada, praticamente, por ter As 2 adicionado. semanas, acho. É, por ter me proporcionado essa entrevista. Eu adorei conhecer você também, adorei a sua história, adorei saber como você se transformou, sabe? E agora você sabe um pouquinho de mim também. E histórias assim é o que a gente tem que, de fato, disseminar, sabe? E eu compartilho, a gente compartilha das mesmas coisas e obrigada, vamos para frente. O que precisar, estamos aí. Uma baiana aqui, se precisar, a baiana está aqui para ajudar. Então tá bom. Muito obrigado. Grande abraço. Tchau. Outro, tchau.